Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. E você que já é inscrito, não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um replante que eu vou fazer. Eu já cortei. Aqui tem duas espécies, né? Tem a croma e tem a melaco. Ó. Essas duas rosetas que estão na minha mão são da croma. Deixa eu ver se eu acho da melaco aqui, ó. Essa aqui é a melaco. Tá pequena porque ela é uma muda nova. Eu fiz uma decapitação, consegui umas mudas novas, então essa é pequenininha por ser muda nova. Então aqui dá pra ver, olha, apesar da croma ela não estar com a coloração que fica, que é bem diferente, elas estão praticamente da mesma cor, né? E aqui o formato da roseta também é muito parecido. Só que quando as duas elas estão expostas ao sol, a croma, ela além de ficar bem marrom, ela fica com umas manchas tipo amarela, meio variegata, né? Coisa que a melaco não fica. E se você reparar bem também, a folha da melaco, ela tem um brilho e a croma é fosca, ela não tem o mesmo brilho, olha. Então, dá para perceber a diferença. Que também não é só o colecionador mesmo que gosta de colocar diferença, né? Mas as duas plantas são muito bonitas. Quando elas estão expostas ao sol, elas mudam, né? A coloração, a croma fica com esse amarelo, fica bem bonita. Então, hoje era isso, eu quero fazer esse replante. Elas estavam num vasinho antigo já, só que estava um substrato muito pobre, muito seco, muito arenoso. E eu achei que o desenvolvimento delas não estava... Elas estavam precisando de vitamina. E essa época do ano, para as echevérias, não é legal fazer replante. Eu já fiz um vídeo aí, depois você dá uma olhada no canal, sobre a dormência. Essas plantas, essas echevérias, elas estão em dormência agora. Ou seja, o desenvolvimento dela é bem mais lento. Mas, no vídeo eu até digo que é uma orientação, né? Não fazer replante nem decapitação, mas fica de acordo com cada pessoa. Eu, por exemplo, eu preciso fazer, então eu vou fazer. Eu não vou ficar esperando a estação mudar, a planta sair de dormência para poder fazer. Então, eu já vou fazer logo. Essa daqui é uma mudinha da Kalanchoe humilis. Ela é muito bonita. Ela tava no mesmo vaso, então tá vendo? Ela tá muito desidratada, muito seca. Aí acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta. Ó, ela tá soltando umas raizezinhas aqui. Olha, acho que dá pra ver, né? Aqui. Umas raizezinhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas essas aqui no mesmo vaso, para diminuir o número de vasos. E são poucas, né? Depois, quando tiver assim bem cheia, aí eu troco novamente. Olha aqui, ó, vê se dá para perceber. Ó, essa aqui é uma melaco.
essa aqui é uma croma. Olha aqui, até o avesso da folha, ela é mais brilhosa, né? Tem um certo brilho. Eu tô de luva porque eu tô com minha mão machucada. Aí eu coloquei luva. Então, o que que acontece? Eu não tinha, né, substrato, porque as lojas estavam fechando, eu queria fazer. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o próprio substrato da planta que eu falei e eu vitaminei ele, vamos dizer assim, não é a palavra certa, mas é para se entender. Eu peguei o substrato, tava bom, né, não tinha cochonilha, não tinha nematóide, então tava saudável, só tava muito seco, muito arenoso. Eu vitaminei ele, eu coloquei humus de minhoca, que isso tudo eu já tinha em casa. Eu coloquei humus de minhoca, eu coloquei carvão, coloquei um pouquinho de esterco de ave também. E agora eu tô colocando essas pedrinhas aqui, que é a mesma que a gente usa para decorar o vaso. Deixa eu pegar lá para mostrar para vocês. Olha, é a mesma, tá? Que a gente usa para quando termina o vaso, a gente coloca para tanto para decoração quanto para não ficar a folha encostada na terra, né? Então é a mesma. Esse escorredorzinho meu aqui é de jardim mesmo, que eu lavo, tá? Sempre que usar essas pedrinhas, elas precisam ser lavadas. Você vai observar que quando a gente lava, sai uma água assim meio... Parece até cimento, sai uma água bem branca. Então, assim, a gente tem que lavar igual arroz, até a água sair bem limpinha, tá? Então, por isso que eu uso esse escorredor aqui. Esse aqui já é de jardim de lavar as pedrinhas, tá? Então, é uma dica. Então, aí o que que eu fiz? Aquele substrato que não tava bom, tava sem vitamina, eu coloquei humus de minhoca, coloquei um pouco de esterco de gado e coloquei carvão. Carvão eu coloquei 2 medidas. Tem uns pedacinhos assim, mas eu bati bem. Então, ele tem bastante pó, tanto é que o substrato, ó, bem escurinho. E coloquei uma medida de pedrinha. Aqui eu tenho, é o mesmo vaso, tá? A mesma bacinha, porque eu também não tinha outra. E eu coloquei a telinha, aquela telinha de mosquiteiro, telinha verde, aquela de mosquiteiro mesmo. Eu não uso mais a manta bidim, porque demorava muito para escorrer a água dos vasos, eu parei de usar. Usei durante muito tempo, mas depois eu vi que com chuva o substrato ficava muito encharcado, então eu parei de usar. Aí, coloquei pedra. Outra coisa, eu coloquei pedra porque esse vaso é pequeno. Quando os vasos são grandes, eu não coloco pedra, tá? Ó. Eu vou encher e vou voltar com as plantas já aqui no vaso, tá? Para não ficar muito longo. Só mais um detalhe aqui, mais uma dica. Ó, ela tem, o caule tá legal para plantar. Olha, o caule, ele já tem um tamanho legal para plantar, mas o que que vai acontecer? Vai ficar muito encostado. Vocês desculpem os cachorros latindo, tá? Se eles começarem a latir muito, eu tiro daqui, porque os cachorros da rua estão latindo. Bom, voltando. Olha, aí, o que que eu vou fazer? Vai ficar muito enterrado nessas folhas, então já vou tirar algumas, tá? Não precisa ter essa quantidade de folha aqui. Olha, essa daqui eu já não vou tirar, porque olha,
tá um caule legal, não preciso tirar. Ah, um outro detalhe que aconteceu aqui agora, mostrar para vocês. Eu cortei essas mudas hoje. E eu gosto de fazer o replante no mesmo dia. Ser mais rápido, né? Poupar tempo. Então, eu gosto de fazer no mesmo dia. Então, eu cortei todas essas mudas hoje. E não é bom a gente fazer o replante no mesmo dia que a gente corta. Então, o que eu faço? Eu uso, olha, aqui, mais pertinho para vocês verem. Eu passo cola instantânea. Eu passei, coloquei aqui na bacia, né, para preparar o substrato. Olha aqui, ela tá presa aqui, ó. Vou soltar agora. Vou soltar por aqui para ficar mais claro. Essas aqui são as plaquinhas que estavam. Ó. Tô puxando. Ó. Tá vendo? Então, quando a gente coloca essa cola instantânea, a gente fecha o corte. Então, pode plantar no mesmo dia, tá? Mais uma dica, ó. Aí eu vou tirar um pouco de folha, depois eu mostro pra vocês. Olha, essa aqui também tá presa. Então, aí, é uma dica, você que quiser, usa a cola instantânea. Essa aqui até soltou. Usa a cola instantânea porque aí você adianta, pode fazer o replante no mesmo dia, tá? Daqui a pouco eu volto aqui com elas plantadas. Então, gente, ó, ficou assim. Aí, ó, o vaso ficou bem cheio. A calanchoe, o milho eu nem ia colocar aqui, mas como ela tá uma muda tão pequena, no começo o propósito era colocar junto, né? Deixa eu explicar direito. Mas como o vaso ficou tão cheinho, olha, ficou bem, todas as mudas deram aqui, bem juntinho. Achei bonito porque ficou um vaso bem cheio, né? E aí eu pensei assim, não vou colocar a calanchoe e o milho porque ela vai crescer, vai ficar muito apertado o vaso. Mas eu coloquei assim mesmo porque assim, ela vai crescer ainda. Por enquanto ela tá uma muda muito pequena, mudinha bem pequenininha. Então, deixa ela crescer mais aqui, junto com as outras. Depois a gente tira. E elas estão assim bem superficial, bem por cima mesmo do vaso, porque elas vão criar raiz. Então, eu não preciso ficar enterrando no vaso, né? Deixei mais por cima, coloquei só um pouquinho de terra, né, no caule, mas elas estão bem superficiais, tá? Eu vou fazer um acabamento aqui com pedrinha, depois eu mostro pra vocês como ficou. Olha aqui, quem tava latindo veio pra perto de mim. Tofu, esse é o tofu. Veio aqui pra pertinho. Vou terminar de fazer o vaso e já mostro pra vocês. Olha, gente, ficou assim, misturado, né? Ó, a almilis aqui, calanchoe, melaco, e tá assim, misturado, tá? Não tá, ó. Aqui tem melaco, aqui, lá do outro lado, elas estão todas misturadas, tá? Aí ficou assim o vasinho. Depois que coloca as pedrinhas, o vaso fica mais bonito. Antigamente, eu não gostava de colocar essas pedrinhas, não. De um tempo pra cá que eu passei a usar, porque realmente assim, do meu gosto, eu acho que dá uma diferença, né? Fica mais bonito. É uma pena que eu não tinha um outro vaso aqui pra colocar, mas tá bom. O importante é que ela se adapte ao novo vaso, fique bonita, cresça. Depois que crescer,
a gente coloca no outro vaso, né? E um outro detalhe, sobraram, lembra que eu mostrei que eu ia tirar um pouquinho de folha? Olha, eu vou tirar todas essas folhinhas aqui e vou colocar, eu tirei, né? E vou colocar pra ver se elas brotam, se dão mudinhas novas. E mais um detalhe, eu não vou molhar essa planta hoje, porque apesar dela de eu ter cortado, o substrato tá seco, eu não vou molhar porque ela não tem raiz, né? Eu cortei e ela não tem raiz. A única que tem raiz é essa humildes e algumas mudinhas que eram mudinhas pequenas que eu tirei com raiz e tudo. Olha, essa daqui, essa, e tem mais uma aí pelo meio que eu não sei onde tá. Essa aqui. Porque as folhinhas dela tá feinha, aí eu sei que são essas. Então, só essas 4 tem raiz, as outras não, então eu não vou molhar. Eu vou deixar uns 3 dias, depois eu molho, tá? E a minha ferinha veio pra cá mesmo fazer companhia. Tá ali. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês desculpem, mas hoje eu não estou muito concentrada, apesar de que eu gosto muito. Depois que a gente começa a fazer vídeo, é uma coisa assim muito gostosa. Eu sou uma pessoa que falo bastante, então eu tenho muito prazer de fazer os vídeos, eu gosto. Mas hoje eu não tô muito concentrada não. E como eu tirei para ficar no jardim hoje, mexi em algumas coisas, eu queria mostrar para vocês. De repente você tem uma plantinha aí, o substrato tá seco, você quer mudar, quer fazer alguma coisa, então fica aí para vocês verem, né, se vocês gostarem. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder também. Tá? E por hoje é só, tá? Me perdoem mesmo pela minha falta de concentração hoje, tá bom? Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.